começar esse vídeo eu quero fazer um anúncio importante. Como você já deve saber, eu além de vídeo ensaísta, além de trabalhar aqui no Anti-Herói, eu também sou escritor, um aspirante a escritor independente. Neste ano eu publiquei o meu primeiro livro chamado Mapinguari Antropofágico, que está disponível tanto em versão e-book na Amazon KDP, quanto em versão impressa. E essa versão impressa foi editada, ela foi revisada e foi impressa pela Opera Editorial. A editora ela passou esses últimos tempos imprimindo os exemplares que foram comprados no período de pré-venda, que foi agora em novembro, dezembro, mas agora o momento finalmente chegou. Eu tenho aqui em mãos alguns dos exemplares físicos de Mapinguari Antropofágico, né, que inclusive estão aqui, ó, que eu comprei diretamente com a editora, eu comprei diretamente com a Opera Editorial. Eu simplesmente adorei o resultado final deste livro. A arte da capa ficou incrível, né? Aqui tem o Mapinguari, essa arte marrom. A contracapa ela tem um trecho que eu retirado do próprio livro, né? Então vocês podem dar uma olhada depois. Este livro ele também tem uma orelha esquerda, né? Que tem a sinopse do livro. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem a sinopse do livro aqui, para vocês saberem o que se trata a obra. E aqui tem algumas informações do autor, né? Tem o meu nome, tem o título do livro, tem as informações minhas, informação até do canal, porque eu acho que é importante, né, citar o canal. A editora teve até o cuidado de escolher um papel um pouco mais amarelado, né, para não forçar a vista do leitor, né, para a luz não refletir e forçar a vista, né, como vocês podem olhar aqui, ó. É um livro com uma cor bem mais amarelada, né, uma página bem amarelada para não forçar a vista. E eu quero agradecer a editora Operial por esse trabalho incrível que eles fizeram, né? Por essa dedicação que eles fizeram em publicar o meu livro, né? Ainda mais sendo meu primeiro livro. Então, caso você goste de literatura, caso você goste de mistério, de suspense, de terror, assim como eu, e quiser comprar um exemplar, quiser comprar um livro meu, vocês podem entrar em contato comigo aqui no YouTube, pode me chamar lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, ou em qualquer outra rede social que eu tiver disponível, né? Eu tenho conta tanto do Anti-Herói quanto conta pessoal. Vocês podem estar me chamando, vocês podem me passar o endereço. Caso vocês quiserem, vocês podem estar fazendo uma dedicatória aqui no livro, que eu vou estar autografando, né? Eu vou estar fazendo um autógrafo e uma dedicatória para vocês ou para alguma outra pessoa, caso vocês queiram dar esse livro de presente para alguém, que eu vou estar fazendo tudo isso para vocês, né? Eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível que eu conseguir. Então era isso que eu queria falar para vocês, então sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Quando se discute o que é e o que representa para nós atualmente o período da ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985, é necessário ter em mente que, da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial é o evento histórico mais documentado e registrado nas artes e mídias ocidentais, principalmente no cinema norte-americano, este também é possivelmente o evento histórico mais registrado da história geral do Brasil. Existem tantas músicas, tantos filmes, tantas biografias que contam como era a vida durante a ditadura militar, que é quase impossível para as pessoas hoje, seja aquelas que compreendem os horrores que ocorreram nos camburões e porões das delegacias, seja aquelas carregadas com o mesmo negacionismo que existe em relação ao Holocausto nos Estados Unidos e na Europa, não traçar paralelos entre essa parte obscura do passado contemporâneo brasileiro e os eventos da política, da cultura e da sociedade atuais. No entanto, ao longo dos anos após o fim da ditadura, criou-se uma forma um tanto quanto padronizada e homogênea de representar esse período, principalmente no cinema nacional, não no sentido de só mostrar um lado da história, entre aspas, como boa parte da direita brasileira acusa, mas no sentido de mostrar a vida durante a ditadura militar de uma forma muito estreita e recortada. O que é isso, companheiro? Batismo de Sangue, Lamarca, Marighella, Cabra Cega, Pra Frente Brasil, Zuzu Engel, assim como documentários como Cabra Marcado para Morrer e Em Busca de Ara, quase todos os filmes e documentários sobre a ditadura militar, com raríssimas exceções que podem ser contadas nos dedos, são focados nas guerrilhas marxistas. É como se a ditadura militar tivesse sido não um período histórico longo, complexo, que afetou a vida cotidiana de milhares de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com ativismo político de qualquer natureza, mas um mero conflito armado entre governo e oposição, militares e guerrilheiros, algo que não se diferencia muito de uma guerra civil ou de uma tentativa de revolução. E quem estuda história sabe perfeitamente que o Brasil nunca esteve nem perto de ter algo parecido como uma guerra civil generalizada, e menos
menos ainda uma revolução comunista. É por isso que, apesar de ser inegavelmente burra e estúpida a tese de que a ditadura militar só matou bandidos e terroristas de esquerda, é compreensível o fato de muitas pessoas, mesmo aquelas que não são explicitamente de direita ou bolsonaristas, pensarem algo do tipo, considerando que boa parte da memória que o cinema nacional contemporâneo construiu sobre o período baseia-se predominantemente no dualismo militar-guerrilheiro. Tendo essa problemática em vista, a gente entende o quão importante é um filme como Ainda Estou Aqui. O filme, lançado em 2024 e dirigido pelo renomado Walter Salles, que também produziu Central do Brasil e Abril Despedaçado, é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da família Paiva, e mais especificamente a matriarca Eunice Paiva, interpretada pela Fernanda Torres, e como sua vida foi mudada para sempre após o marido Rubens Paiva, interpretado pelo Celton Mello, desaparecer, entre aspas, ao ser levado a interrogatório por agentes do governo. A primeira coisa que chama atenção no enredo geral do filme é justamente o fato dos personagens da história, ao contrário de figuras folclóricas do imaginário político da esquerda brasileira, como o guerrilheiro marxista que viaja até as regiões mais remotas do país para lutar contra os militares, ou o artista subversivo da MPB que revoluciona a música e a arte brasileiras a cada trabalho lançado, podem perfeitamente ser taxados, dentro de uma análise crítica totalmente viciada e carregada de ressentimento, como aquela feita pelo chavoso da USP lançada há um tempo atrás, que gerou uma controvérsia absurda que eu ainda pretendo comentar mais pra frente, como parte de uma classe média alta branca, ou pior ainda, parte do sistema. Rubens Paiva não era guerrilheiro, não era comunista ou marxista, não pegava em armas para trocar tiro com militares e nem era um compositor subversivo de MPB ou de rock dos anos 70 ou 80. Rubens Paiva, na verdade, era um morador de um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, patriarca de uma família branca de classe média alta e principalmente engenheiro civil e ex-deputado federal de São Paulo pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que abrigou líderes históricos da política nacional como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Ou seja, a única ligação política que Rubens Paiva tinha com alguma coisa que poderia ser considerada subversiva ou perigosa, entre muitas aspas, pelos militares, era o fato dele ter sido um herdeiro político da chamada Quarta República, o período da história brasileira composta pelos governos populistas e desenvolvimentistas que antecedeu justamente a ditadura militar de 64. Ainda Estou Aqui possui uma importância muito grande para o debate sobre a ditadura, que é a de mostrar ao público uma história verídica que desmente o velho negacionismo que afirma que apenas bandidos e terroristas foram perseguidos e mortos pelo regime. Este é um fato bastante óbvio para muita gente, mesmo antes de assistir ao filme pela primeira vez, mas Ainda Estou Aqui também merece ser elogiado por revelar que a crueldade e a barbaridade de regimes autoritários ou totalitários, independente do caráter estrutural ou posicionamento político, sempre correspondem a uma quebra da normalidade cotidiana, da normalidade de pessoas comuns que só querem viver as suas vidas em paz, apesar do fato de que uma característica recorrente no autoritarismo é a construção artificial de conceitos como normalidade, povo, patriotismo, liberdade, Deus, e quanto mais abstrato for o conceito em sua forma mais descontextualizada e pura, entre aspas, mais artificial ele se torna dentro dos discursos oficiais de Estado. Os que pregam violentamente pela defesa das pessoas comuns, do senso comum, da normalidade, que sempre referem-se unicamente ao status quo no vocabulário dos populismos e autoritarismos de qualquer natureza, foram justamente aqueles que arruinaram a família Paiva, uma família perfeitamente saudável e normal para os olhos de qualquer pessoa. Com a abordagem da pessoa comum, aquelas sem ligações com guerrilhas ou movimentos políticos que só quer viver a sua vida em paz, como uma potencial vítima de uma ditadura militar, assim como aqueles que lutam com armas na mão, o filme se presta a reconstruir, ou pelo menos tentar reconstruir, parte do imaginário coletivo que existe sobre o período. Qualquer pessoa imaginaria um pai de família como Rubens Paiva como uma figura mais frágil e vulnerável à violência de Estado do que um Marighella ou uma Lamarca, por exemplo. Mesmo entre aqueles que, assim como a família Paiva, são oriundos das classes médias dos grandes centros urbanos, os guerrilheiros são indivíduos misteriosos, sombrios, herdeiros de um rompimento brusco com qualquer tipo de laço afetivo prévio com família ou amigos, que caso sejam presos, torturados ou mortos, não poderá ter ninguém para chorar as suas dores. Um soldado cuja vida era 100% destinada para a causa política, não poderia colocar nenhuma outra vida em risco.
Por outro lado, com a morte de Rubens Paiva, não apenas ele, mas tudo ao seu redor, como família, amigos, companheiros políticos, também desmorona. É por isso que Ainda Estou Aqui é protagonizado não por aquele que sofreu diretamente a perseguição e a violência do Estado, mas aqueles que presenciaram essa violência e foram obrigados a sofrer o luto sem poder fazer nada. A obra não é sobre a dor dos que foram, mas a dor dos que ficaram. É nessa importância dada àqueles que estão ao redor dos embates da ditadura que o filme traz uma discussão muito interessante sobre estrutura. É como se o patriarca fosse a peça de um castelo de cartas que é a sua família e que ao desaparecer, todo este castelo desmorona. A própria casa dos Paiva, por exemplo, pode ser interpretada como uma espécie de organismo vivo. Era um ambiente totalmente alegre, onde festas eram organizadas e músicas eram tocadas na vitrola, que transformou-se repentinamente em um ambiente morto, frio e claustrofóbico. As cortinas se fecham, os cômodos ficam mais silenciosos e a casa, aos poucos, torna-se um lugar insuportável para morar. A claustrofobia passa então a ser um sentimento vigente na família Paiva após a morte do patriarca. Seja a claustrofobia das cortinas do apartamento sendo fechadas pelos agentes do Estado, seja a claustrofobia dos porões e dos capuzes negros cobrindo os rostos das pessoas enquanto elas são direcionadas à delegacia. Ainda Estou Aqui, ao humanizar toda a estrutura existente em volta da família Paiva, ou melhor dizendo, tornar orgânico os ambientes frequentados pelos membros da família, seja a casa com vista privilegiada para a praia na zona sul do Rio de Janeiro, seja os porões escuros e claustrofóbicos das delegacias e cadeias, acaba também por humanizar a família Paiva propriamente dita, sendo a palavra humanidade um conceito universal, ou seja, o que é considerado parte de uma essência humana continuará parte dessa essência humana independente das diferenças geográficas, temporais, sociais, raciais, etc. Tudo aquilo vivenciado pela família Paiva poderia também ser vivenciado por qualquer outra família brasileira durante um regime ditatorial como este. É óbvio que, por exemplo, uma família negra ou parda, moradora de alguma periferia dos grandes centros urbanos, ou habitante de alguma região castigada pela seca no interior do Nordeste, devido às suas condições financeiras limitadas e à falta de algum membro importante, entre aspas, na sua família, não poderia jamais ter a mesma atenção que a Eunice Paiva teve da mídia para denunciar as suas dores, ou mesmo ter a sua biografia adaptada para o cinema por um diretor como Walter Salles. Essa foi a crítica apontada pelo Chavuz da USP naquele vídeo sobre o filme que gerou uma grande polêmica na época. A crítica do Chavuz da USP trouxe um debate muito interessante sobre como parte da memória que nós temos da ditadura militar se deve mais por ter se tratado de um regime autoritário que perseguiu, muito mais provavelmente do que qualquer outro regime autoritário da história do Brasil, amplos setores da classe média urbana, principalmente aqueles ligados à comunicação e à produção simbólica, como artistas, músicos, jornalistas, universitários, professores, etc., e que a democracia pós-ditadura, apesar de tão violenta quanto, não recebe esse mesmo status de ditadura pelo fato de suas vítimas serem jovens negros das periferias urbanas. O grande problema é que, além de trazer uma discussão, por mais válida e interessante que seja, que não cabe em uma crítica de cinema, já que nenhum filme ou qualquer outro tipo de obra de arte tem a obrigação de falar sobre A ou B, o Chavuz da USP não compreendeu que, justamente devido ao caráter universal do processo de humanização que só a arte é capaz de fazer, tudo aquilo que humaniza a família Paiva no filme é aquilo que pode humanizar qualquer outra família do Brasil ou do mundo. Uma tarde na praia, um passeio com um cachorro, um almoço no shopping, uma festa com música tocando na vitrola, são momentos que uma família da periferia urbana, por exemplo, também poderia vivenciar. Ainda Estou Aqui é só um filme sobre o patriarca de uma família branca da Zona Sul carioca, por se tratar de uma biografia, mas caso o enredo fosse sobre uma mãe negra que luta para provar que o seu filho foi assassinado pelo Estado, assim como o próprio Rubens Paiva também foi, a essência e o verdadeiro significado do filme não seriam alterados. A ideia de que a arte brasileira do pós-ditadura não fala sobre as dores e vivências das periferias, por entre aspas, não tratarem-se das dores da classe média branca, mesmo que tenha sido no pós-ditadura que coisas fantásticas como o rap do Racionais ou o Mangue Beat dos Chico Sainz e Nação Zumbi tenham surgido, além de não ser verdade, é alimentada por uma raiva e por um ressentimento ilógicos. A humanidade presente em todos nós, assim como as nossas dores, é muito maior do que as intrigas materialistas que nós mesmos criamos.
Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube, e até mais.